do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Nunca vi uma comunidade como essa que não deixe celebrar a missa. Nunca vi, é a primeira vez. O primeiro local no mundo que o povo não respeita a igreja é esse aqui. Aí quando precisar de Deus, vem correndo. Então, o Evangelho é de João, a festa da vigília. Tem 2 missas para Pedro e Paulo, porque são as colunas da igreja. Além dos apóstolos, as colunas da igreja. Muito importante para a igreja, esses 2 apóstolos, tá certo? Jesus se manifestou aos seus discípulos. Começa assim: ele tinha ressuscitado já dos mortos. Estava na praia. Esse evangelho aqui vem depois desse que eu estou falando aqui. Estava na praia, apareceu aos discípulos, eles não acreditaram que era o Senhor. Perguntou se tinha pescado alguma coisa, disseram que não. Aí mandou jogar a rede e eles pegaram muito peixe. Aí entenderam que era o Senhor. Aí Pedro se lançou no mar, chegou lá, Jesus tinha preparado o peixe para eles. Aí vem esse daqui, esse evangelho de hoje. Depois de comer com eles o peixe que ele tinha preparado, perguntou a Simão Pedro. Aí agora Jesus vai falar com Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes Nosso Senhor. Era o principal, o chefe deles, que Nosso Senhor tinha escolhido para governar a igreja. Tinha negado 3 vezes o chefe. Outro tinha traído e se enforcado. E os outros 10 tinham fugido quando Nosso Senhor foi preso. Esses são os corajosos. A igreja começou assim. A igreja começou com uma traição, uma negação e uma fuga total. Você vê como é que começou a igreja. Só as mulheres ficaram lá. Pois bem, Jesus, quando a gente faz umas coisas aí, seja a corra certa, corra errada, Jesus pergunta. E perguntou a Pedro, depois que ele traiu. Traiu 3 vezes, vai perguntar 3 vezes. Simão, filho de João, chama pelo nome hebraico, Shimeon, Simão. Filho de João, Bar e Ronan, aramaico. Tu me amas mais do que este? Só entende esse evangelho aqui quem
tem um pequeno conhecimento do grego, senão não vai entender nada, porque na verdade o verbo grego é diferente, não é amar não. São dois verbos diferentes. Mais um aí para perturbar. Jesus pergunta não que se ele ama, está mal traduzido isso aqui. Quem traduziu corrija, viu? Porque está mal traduzido. Pergunta se Pedro tem alguma afeição por ele. Tipo gostar, não é amar não. Pedro, tu tem alguma afeição por mim? Aí Pedro responde, amar mesmo. Pergunta, ter afeição? Pedro responde, eu te amo. Vê se vocês vão entender o que eu vou dizer. A segunda vez pergunta, tu tens afeição por mim? Tu é meu amigo? Mas nesse sentido, tu é meu amigo? Aí Pedro diz, eu te amo. Só que o amor em João não é o amor da Rede Globo não. Que o amor da Rede Globo é amor de homem com homem, mulher com mulher, jacaré com jacaré, lobisomem com lobisomem. Hoje é desse jeito o amor aí das novelas. Não é esse amor não. Nem amor entre homem e mulher, não é isso também não. O amor em João é você dar a vida por Cristo. Dar a vida por Cristo. Esse é o amor em João. Porque esse amor da novela não vale nada. Esse amor de novela é amor paixão. Não serve para nada. Então Jesus pergunta, tu és meu amigo? Eu te amo, quer dizer, eu dou minha vida por ti. Tu és meu amigo? Eu dou minha vida por ti. Segunda vez. Aí Jesus, tu dás tua vida por mim? Eu dou minha vida por ti. Pois tu vai morrer mesmo? E tu vai dar a tua vida por mim? É esse o sentido do Evangelho. É esse o sentido do Evangelho. Tem outra tradução que coloca, tu me amas? Ele disse, eu tenho um afeto por ti. Tu me amas? Eu sou teu amigo. Ah, tu és meu amigo? Sou teu amigo, pois tu vai dar a tua vida por mim. Pedro não estava entendendo, era nada. Pedro pensava que era um amor de amizade. E Jesus estava falando do amor, dar a vida por ele. Essa é a questão desse evangelho, que não dá para traduzir desse jeito. Pedro estava num nível, Nosso Senhor estava no outro. Esse amor humano aí, Nosso Senhor não quer não. Só de amizade. Tudo bem que a amizade serve, quando é sincera, né? Quando não é, não serve para nada. A maioria das amizades hoje não são sinceras, infelizmente. Amigo só tem um ou dois. E olhe lá. Então Pedro estava no nível, Nosso Senhor estava no outro. Pedro estava na questão de gostar, de ser amigo. Nosso Senhor estava em outra coisa. Nosso Senhor queria que ele desse a vida por ele. E no final Nosso Senhor falou, tu vai dar a tua vida por mim. Porque quando tu era jovem, hoje outro te levava onde tu não querias ir. Mas agora outro vai te cingir e vai te levar onde tu não queres ir. É o que ele fala lá no final. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Quando Pedro era jovem, fazia o que queria. Mas agora não vai fazer o que quer não. Vai dar a vida dele por Cristo e vai morrer por Cristo. E morreu. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não era digno de morrer crucificado como Nosso Senhor. Então ele pediu para botar ele de cabeça para baixo ainda. Então é isso, Pedro não entendia, nem aqui, depois da ressurreição, ele não entendeu foi nada, como a maioria não entende, Nosso Senhor. Né? O que Nosso Senhor quer de nós é que a gente dê a vida por Ele, não é que tenha uma amizadezinha por Ele não. Porque quem tem uma amizadezinha por Nosso Senhor, na primeira provação, vai embora, como muitos já foram. Vem a perseguição, vai embora. Veio o Covid, fechou a igreja, muita gente desapareceu. Por quê? Porque não tinha fé, não tinha uma fé profunda. Vem às vezes para a igreja por vir. Esse povo desapareceu. E a provação continuando, mais gente vai desaparecer, infelizmente, vai.
Vai ter mais gente que vai se afastar. Por quê? Porque não tem uma fé profunda em Nosso Senhor. Às vezes vem para a igreja só por... nem sabe por que é que vem. Por obrigação, às vezes. Aí não fica não. Nosso Senhor só quer pessoa que dá a vida por Ele. Que dê a vida por Ele. Não, Nosso Senhor não quer não. Né? É esse tipo de pessoa. E no final anuncia o martírio de Pedro. Quando fores velho, o outro te cingirás. Quer dizer, ele vai ser martirizado. É uma linguagem simbólica aqui. E aconteceu com ele e com Paulo. Pedro morreu crucificado, cabeça para baixo, e Paulo morreu decapitado. Bum! Diz a tradição que quando cortaram a cabeça dele, a cabeça pulou 3 vezes e criou 3 fontes de água. Lá em Roma tem um local, ainda hoje, segundo a tradição. É uma igreja hoje de Tre Fontane. Fontane, 3 fontes. Porque Pedro, a cabeça dele, criou 3 fontes. Portanto, irmão, você que está escutando o que eu estou dizendo, o que Nosso Senhor quer de você é que você dê a sua vida por Ele. Seriamente, não por brincadeira. Seja você casado, solteiro, padre ou não. Interessa ao Nosso Senhor que você faça o serviço dEle. Dê a sua vida por Ele. Não procurando consolo terreno. Nem só amizade. Nosso Senhor não quer ser só amigo, não. Ele quer que a gente dê a vida por Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse Evangelho é muito importante. Leitura inicial é uma cura. Pedro e João, logo depois da ressurreição e de Pentecostes, estavam andando no templo, tinha uma pessoa lá, doente, pedindo esmola, coxo de nascença, aleijado. Eles entraram no templo, tinha um coxo lá, aqui é Atos 3, pode ler quando chegar em casa. Aí o coxo pediu uma esmola para Pedro e João. Aqui agora é Pedro e João, não é mais só Pedro. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho um dinheiro não. Não tenho nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo. E o homem ficou curado. Para fazer isso tem que ter fé, muita fé, senão não faz nada. E para receber a graça também tem que ter fé. Certamente às vezes basta a fé de quem reza. Aqui foi a fé de Pedro, não está dito que o homem tinha fé. Mas para curar alguém tem que ter muita fé. E tem que ter o dom da cura. No início da igreja tinha muito esse dom, hoje tem menos. Por quê? Porque a fé hoje está menor. Jesus é o mesmo, a religião católica é a mesma, apesar de ter gente querendo destruir, né? Mas a fé hoje está menor. Com esse negócio de fechar a igreja aí está menor. Tive que fechar agora por causa desse barulho, né? Que não respeita. E a igreja de Deus se respeita. E a segunda leitura, Paulo fala na carta aos Gálatas da conversão dele. Ele era um fariseu, perseguia a igreja de Deus. Paulo era um assassino. Ele participou da morte de Estevão. Você vê, né? Um assassino se converteu. Se converteu, tem 3 relatos da conversão dele, Atos 9, 22 e 26, pode ler. E aqui ele conta o que ele fez depois da conversão. Ficou 3 anos rezando no deserto. Não foi ver Pedro não, depois da conversão, e Pedro era o papa da época. Ele não foi pedir a bênção para o Pedro não. Ele teve a revelação de Nosso Senhor, né? Nosso Senhor perguntou a ele: por que tu me persegues? Aí ele foi para o deserto rezar. E foi para a cidade dele, lá no norte, na Turquia hoje, cidade de Tarso. Depois de 3 anos, ele desceu a Jerusalém e falou com Pedro e Tiago. Mas Nosso Senhor tinha dado a missão para ele, missão de evangelizar os gentios, pagãos. Pedro evangelizou mais os judeus, depois foi para Roma. E lá também evangelizou os pagãos. Paulo evangelizou os pagãos, fez 3 viagens missionárias. Foi perseguido, maltratado, caluniado, preso e continuou. Então é uma festa muito importante.
A gente precisa mergulhar na festa, não é só achar bonito, né? Acha bonito. Nosso Senhor quer que a gente dê a vida por Ele, como Pedro fez, como Paulo fez. E hoje mais ainda, porque hoje está muito difícil ser católico e cristão. Haja vista aí, nós temos que celebrar tudo fechado, porque não deixa a gente celebrar. As pessoas não respeitam a igreja, não respeitam nada de Deus. O mundo está completamente entregue ao demônio, a Satanás. E às vezes Satanás entrando nas casas, né? Na sua casa, na televisão que você liga e vê o que não presta. Então hoje continua a mesma perseguição, talvez pior. Porque o mundo hoje é de 7 bilhões e meio de pessoas. Dessas, quem é que segue a religião? Pouquíssima gente. Se o povo aí soubesse o que é a missa, o que é a religião, a importância, eles paravam essa confusão, essa gritaria, essa loucura que eles fazem aí, né? Estou falando daqui, mas falo do mundo todo. Não sabe nada e acham que estão na verdade. Estão se perdendo, estão se condenando, e alguns vão para o inferno. Acho que a maioria vai para o purgatório, mas alguns vão para o inferno mesmo. Não querem Deus, querem saber de Deus. E essa doença, em vez de servir para nos educar a humanidade, está piorando. As pessoas estão ficando piores. Nós estamos passando por um período de divisão de águas. Não sei se você está notando, mas você preste bem atenção. Nosso Senhor está separando as ovelhas dos cabritos hoje. Pouca gente está se percebendo disso. Quem é de Deus hoje está ficando cada vez mais de Deus. Quem não é, está saindo. Está muito claro hoje as coisas. Quem tem vida de oração está vendo. Quem é de Deus está se aproximando cada vez mais. Quem não é, está se afastando cada vez mais. E ele disse isso que ia acontecer. Então, irmão, irmã, você reze. Você realmente é de Deus, você reze mais. Os tempos hoje são muito difíceis. Estão botando o mundo dentro da igreja. Quando a coisa é no mundo, a gente percebe. Mas quando bota o mundo dentro da igreja, aí é uma coisa, e às vezes é bem sutil, é muito mais difícil. Quando tem padre que abençoa casal homossexual, é o mundo dentro da igreja. Quando tem padre que dá comunhão para quem é casado de novo, recasado, sem ser... casou na igreja e casou de novo, isso é o mundo dentro da igreja, não pode dar comunhão. Quando deixo, como nas igrejas aí, deixando protestante comungar, isso é um mundo dentro da igreja. O protestante tem outra fé, ele fica com a fé dele e acabou. Botando macumbeiro no altar. Isso é o mundo dentro da igreja. Quando no seminário se ensina que o demônio não existe, é o mundo dentro da igreja. O pecado não existe mais, é o mundo dentro da igreja. E um bocado de católico achando bonito, achando certo. Quando tem religioso que aceita o aborto, padre a favor da legalização da maconha, morreu faz uns 3 meses. Um padre lá em São Paulo, a favor da legalização da maconha, padre, não era gente do mundo não. É o demônio dentro da igreja, é o mundo dentro da igreja. A favor da eutanásia, freira, a favor de aborto e eutanásia, é o mundo dentro da igreja. E a destruição da natureza aí. Ninguém mexe na natureza assim não, viu? Porque a natureza se revolta. Aí quando começar a acontecer as coisas, que sempre aconteceu, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ninguém destrói a natureza por nada não. Pode pegar fogo, eu vou continuar falando. Ninguém destrói a natureza por nada não. Ela se revolta. E está se revoltando e vai se revoltar mais ainda. Então tudo isso está acontecendo hoje, dentro da igreja e fora da igreja.
Quando é fora da igreja é fácil de ver, quando é dentro da igreja é muito triste. Consagrado e consagrada a favor de tudo isso. É bom ficar bem alerta. O Senhor falou vigiar e orar. Não é só rezar, não. Tem que vigiar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e sua mãe Maria Santíssima.